Glória a Deus, aleluia. Eu saldo a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém, igreja, e a todos, né, também, os irmãos aí que estão em casa, irmãos, vão assistir agora o culto da família pela internet, irmãos, pelo Face e também pelo YouTube também, aonde está sendo transmitido ao vivo, irmãos. Você que está no seu lar, onde você se encontrar, na cidade, ou em outro estado, ou país, que você venha se alegrar no Senhor também, através dos louvores de adoração, através dos louvores da harpa, através da palavra introdutória e através também da ministração da palavra da noite. Você venha ser tocado pelo Espírito Santo, amém? Eu convido a todos, então, para nós estarmos entrando em oração, irmãos, falar com Deus, amém? Fecha os teus olhos, eu sei que aonde estiver, e fica agora, em pensamento a Deus, amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez na Tua presença, Pai, a Tua igreja amada, Pai, a menina dos Teus olhos, Pai, aonde todos nós vamos pedir perdão, Pai, pelos pecados, pelas iniquidades, Senhor, e que nós vamos, Pai amado, pedir, Pai, que o Senhor venha olhar, Pai, para cada um através de Cristo, Pai, perdoando, Pai amado, os pecados, Pai, que o Senhor venha tocar, Pai, sobre cada coração, Pai, a esta pessoa que se encontra agora em oração, Pai, esta pessoa, Pai, que está, Senhor amado, ligada no céu, Pai, esta pessoa, Pai, que está com arrependimento, Pai, esta pessoa, Pai, que está fazendo um propósito, Pai amado, com o Senhor, Pai, eu venho pedir em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que o Senhor venha escutar esta oração, Pai, que o Senhor venha, Pai amado, Pai amado, a fazer, Pai amado, um milagre nesta vida, Pai, esta pessoa, Pai, que precisa deste milagre, Senhor, nós vamos pedir em nome de Jesus, Pai. Senhor, nós oramos por este culto da família, Senhor. Oramos por todos, Pai, que estão acompanhando, estão assistindo, Pai, também no seu lar, Pai, e também os da igreja, Senhor, a qual, Pai amado, estamos aqui reunidos em Teu nome, Pai, aonde renunciamos, Pai, à zona de conforto, Pai amado, para estar na Tua presença, para estar na Tua casa de oração, Pai. Abençoa cada irmão, cada irmã, Senhor, abençoa os vizinhos da esquerda e da direita, Pai, abençoa todas as famílias da terra, Pai. Senhor, nós repreendemos também, Pai, pelo poder do Teu sangue, Pai, toda a potestade, todos os principados, Pai, todo o vício, Pai, a prostituição, a idolatria, Pai, tudo aquilo, Pai amado, que não provém do Senhor, Pai, seja agora, Pai amado, queimada pelo poder do sangue de Jesus, Pai, toda obra maligna, Pai, venha ser queimada agora pelo poder do Teu sangue, Pai, assim, Senhor amado, a Tua igreja ora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Uma salva de palmas para Jesus, amém? Glória a Deus, né, irmãos? Eu sempre peço uma salva de palmas para Jesus, porque às vezes a gente dá tanta palma, para o homem, as autoridades que são homens, então imagina para Deus, essa é a nossa maior autoridade, é o nosso Deus, o nosso Santo de Israel, amém? É o Senhor dos Exércitos, é para Ele toda a glória e toda a honra, amém? Então eu vou chamar um grupo de louvor, mais que vencedores em Cristo, para estarem louvando 2 louvores da harpa, amém? Boa noite, irmãos. Saúde da igreja na paz do Senhor, amém? Amém. O salve dos irmãos com a paz do Senhor, amém? O salve dos irmãos com a paz do Senhor. O hino é 212, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Jesus.
que eu possa ver na glória se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Prosseguindo avante, nos ver com que valor combate contra o mal. Podes tu ficar dormindo, mesmo vacilante, quando atacam os outros a eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar, no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Depressa, não vaciles, onde Deus te chama, para eles pelejar ao lado do Senhor. Entra na batalha onde mais o fogo inflama, e peleja contra o vil tentador. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar, no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver a glória se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. A peleja é tremenda, torna-se renhida, mas são poucos os soldados para a batalha. Ao libertar os pobres, almas oprimidas, de furioso as quebrará. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar, no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver a glória se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus. Agora sim. Irmãos, agora o próximo hino é o 545. Porque Ele vive. Glória a Deus, aleluia. Pra me salvar,
Senhor. Glória a Deus. Aleluia, né, irmãos? Vivo está, né, irmãos? Sabemos que hoje, né, irmãos, a Páscoa, né, irmãos, comemorado a Páscoa. Aleluia. E sabemos que é a ressurreição, né, irmãos, do nosso Senhor Jesus Cristo. E sabemos que Ele morreu, mas no terceiro dia Ele ressuscitou, irmãos. Como Ele tinha falado para os seus discípulos, né, irmãos, orientado que ao terceiro dia Ele ia ressuscitar, Ele ia vencer a morte, irmãos. E era o único meio que Ele tinha de pagar, né, os nossos pecados, era com a morte, com o preço de cruz. E Ele pagou, irmãos, o nosso pecado com o preço de sangue, irmãos. Glória e se a Deus. entregou, irmãos, a vida dele por amor da humanidade. Então, né, irmãos, esta Páscoa, a verdadeira Páscoa, é a ressurreição de Cristo, amém? Então, irmãos amados, eu vou convidar para se colocar de pé em nome de Jesus. Vou chamar o diácono irmão Sérgio para estar lendo uma palavra introdutória esta noite e logo após já fazer uma oração também em nome do Senhor Jesus Cristo, né? Amém? E o presbítero irmão Paulinho vai estar colocando também na tela ali a palavra introdutória da noite, amém? Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Que todos se sintam abraçados pelo Espírito Santo de Deus nessa noite. Então eu convido nossos irmãos para abrir nossas Bíblias no capítulo de João, capítulo 4 e versículo 23. João, capítulo 4 e versículo 23. É a palavra que Deus me tocou no meu coração. Esta manhã Deus já tinha tocado no meu coração, então eu estava quieto com esta palavra, mas como o pastor Flávio me falou, eu só olhei para ele e fiquei esperando, né? Se eu tinha a palavra tradutória, essa palavra Deus já tinha falado comigo. Aleluia. Cedo hoje sobre o meu coração. Glória a Deus. Amém? A palavra do Senhor diz assim, João capítulo 4, versículo 23. Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores adorem em espírito e em verdade. Amém? Glória a Deus, aleluia, né? Então Deus escolhe aqueles que se rendem aos pés de Jesus, né? Aqueles que adoram de coração, um coração reto, um coração puro, um coração verdadeiro, né? Então, a esses que são os verdadeiros adoradores do Senhor, que são escolhidos para adorar e fazer a obra e caminhar junto com Jesus, porque Jesus é Espírito, é verdade e a luz. Amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos orar em nome de Jesus. Nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, Senhor, nós temos se colocando na Tua presença, Pai, para Te agradecer, Senhor. Essa oportunidade de nós estar aqui reunidos na Tua presença, Pai, Te buscando, Pai, Te louvando e Te agradecendo, Senhor. Pai querido, nós Te agradecemos essa oportunidade de nós estar aqui, Senhor, na Tua presença nessa noite, Pai, Te pedindo, Senhor, que o Senhor venha derramar bênção, cura, libertação, Senhor, que nós venha sair daqui, Pai amado, fortalecido pelo Teu Espírito Santo nessa noite, Pai. Que o Senhor venha, Pai amado, colocando sobre nossos corações somente paz, amor, mansidão, Senhor. A Tua palavra, Senhor, diz que nós temos que Te amar e Te adorar, Senhor, no Espírito, Senhor, e verdade, Senhor. Nós Te adoramos, nós Te buscamos, Senhor, nós Te louvamos, Senhor. O nosso coração, Senhor, está puro, reto somente a Ti, Pai. Oh, Senhor, eu Te peço neste momento, Pai amado, que o Senhor venha visitar cada lar de cada família nesta noite, Senhor. Aquela família, Pai, que se encontra com algo dentro do seu lar, Pai querido, eu Te peço neste momento, Pai, que o Senhor venha chegar em espírito e verdade sobre esse lar, Pai amado, e venha fazer um renovo espiritual sobre essas vidas, Pai.
Que o Senhor venha visitando a cada lar, Pai, de cada pessoa, aquelas pessoas que se encontram hospitalizadas, Senhor, aquelas pessoas, Pai, que se encontram em cima de um leito de enfermidade, até mesmo dentro do seu lar. Eu te peço agora neste momento, Senhor, que o Senhor venha ter a misericórdia dessas pessoas, Senhor, que essas pessoas, Pai, venham se render a Ti, Pai, que essas pessoas venham se arrepender dos pecados, Senhor, que essas pessoas, Pai amado, venham ser transformadas, que o Senhor venha tirar esse coração endurecido dessa vida, Pai, e venha colocar um coração de amor, Pai, porque Tu é o amor, Pai, Tu é a verdade, por isso que nós Te amamos, por isso que nós Te buscamos, Senhor, em todos os dias das nossas vidas, Pai, por isso, Senhor, que nós te dediquemos, Senhor, somente fazer a Tua obra e andar no Teu caminho, Senhor. Oh, glória a Deus, aleluia. Eu te peço neste momento, Pai amado, que o Senhor venha estender a Tua mão abençoada sobre esse povo, Pai. Esse povo, Pai amado, somente, Senhor, não se humilhe, Senhor, eles estão com o coração endurecido. Essas pessoas, Pai amado, não querem olhar para Ti, Pai, mas nós estamos Te olhando, Senhor, com o nosso coração puro, com nossos olhos fixos, Pai, na Tua presença. E eu te peço, Pai, que o Senhor venha ter misericórdia desse povo, Pai, que o Senhor venha abrir as janelas, as portas do céu, Pai amado, derramar cura, libertação, Pai, sobre essas vidas, que essas vidas, Pai amado, venham a ser levantadas, venham a ser construídas espiritualmente, Senhor, na Tua presença. Oh, Senhor, esteja a Tua mão abençoada sobre nossas famílias, Pai, esteja a Tua mão abençoada sobre nossos filhos, Pai, aonde eles andar, Pai, aonde eles estiver, eu te peço agora neste momento, Senhor, só não é os nossos filhos, Pai, mas os filhos de todas as mães, Pai, os filhos de todas as famílias, Pai, porque há muita mãe, Pai amado, neste momento, Senhor, chorando pelos seus filhos, Pai, e eu te peço, Pai, envie o Teu Jesus Cristo, o Consolador, sobre esse coração dessa mãe, Pai, que essa mãe, Pai amado, venha ser consolada pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Oh, Pai querido, eu te peço agora neste momento, Pai, que o Senhor venha derramar o fogo santo, Pai amado, sobre aquelas pessoas, Senhor, aquelas pessoas venham sentir Tua presença, venham Te buscar, Pai, que essas pessoas, Pai amado, venham Te buscar de todo o coração, Senhor, aleluia. Oh, Pai amado, derrama cura, Pai amado, neste povo, Pai, derrama a cura, Pai amado, sobre essas pessoas, Pai amado, que andam perdidas, essas pessoas que andam caminhando no Teu caminho contramão, Senhor, eu te peço agora, Pai amado, envia o Teu Filho Jesus Cristo sobre essas pessoas, Pai, que elas venham enxergar a luz, que elas venham enxergar o caminho, Pai amado, do Teu Filho Jesus Cristo, e eles venham andar, Senhor, junto com Ele, Te louvando e Te agradecendo, Senhor. Assim, Pai amado, nós se sentimos fortes, Senhor, nós se sentimos seguros somente no Teu caminho, Pai amado, e Te peço, Senhor, que o Senhor venha nos renovar espiritualmente em todos os dias das nossas vidas, Pai, porque somente, Pai amado, nós se sentimos renovados, Senhor, é perante a Tua presença, Deus querido. E assim a Tua igreja, Pai amado, clama a Ti, assim a Tua igreja Te busca, Pai, assim a Tua igreja, Senhor, abre a boca, abre o coração, Pai amado, Te agradecendo, porque tudo que nós temos hoje, Senhor, por tudo que nós temos, Pai, nas nossas vidas, é somente Te agradecer, Deus grande, Deus vivo, Deus altíssimo. Nós Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito sobre nossas vidas, Senhor. Não tira, Senhor, de nós a Tua obra, Pai, mas continua nos fortalecendo a cada dia, Senhor, para nós Te agradecer cada vez mais aqui nessa terra, Senhor. A Tua igreja agradece, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, né, irmãos? Aleluia. Irmãos, Jesus está às portas para buscar a sua igreja, e nós temos que orar, irmãos. Temos que clamar, irmãos. É tempo de clamar, é tempo de buscar, irmãos, porque a gente está vendo, irmãos amados, né, que está tendo, né, muito desânimo, irmãos,
Parece que muitas pessoas estão desanimadas, estão sem força, irmão, né? E o inimigo das almas, ele sabe, irmãos amados, que está próximo a nosso Senhor vir buscar a igreja, irmão. Então ele está fazendo força para colocar ali um desânimo, colocar ali, irmãos amados, ali uma falta de vontade, irmãos, de orar, de buscar, de ter tempo para Deus. Mas aí, né, irmãos, nós temos que clamar mais e pedir para Deus dar ânimo para nós, dar força, para nós poder todos os dias, irmão, nós estar na presença de Deus, orar e sem cessar, irmãos, para que não venha dar um esfriamento, irmãos, espiritual, amém? Porque quando esfria, irmãos, depois para voltar, né, irmãos, é só o sangue de Jesus, irmãos, tem poder, amém? Então, vou convidar, então, o grupo de louvores, mais crescedores em Cristo, vão estar louvando e exaltando o nome do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, mais uma vez, saudamos a igreja na paz do Senhor, cada irmão que está assistindo pela internet, que você venha se sentir agora abraçado pelo Espírito Santo. Sinta a presença do Senhor através do louvor conceituado nesta noite, porque o Senhor, Ele nos deseja, né, irmãos? Ele quer que todos estejamos unidos, né, irmãos? Não importa a igreja que tu serve, onde você estiver assistindo, né? O que importa, né, irmãos, nós estar buscando a presença dele enquanto ainda há tempo. Aleluia. Vento de paz assopra sobre o mundo, cheiro de vida, vida sobre o túmulo, dia de glória, céus e terra, ouvem sua voz, ressuscitou. Ele vive, também viverei. Venceu a morte, venceu a e dura para sempre, para sempre. Aleluia, 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 ressuscitou, vive pra sempre, e se ele vive, também venceu a morte.
da morte, porque a promessa dele é vida eterna. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, e o tempo na terra, eu creio que já está findando para todo aquele que crê em Jesus Cristo, todo aquele que deu crédito à palavra do Evangelho. Então, nesse momento agora nós estaremos cantando um hino, irmãos, que é uma sátira um pouco, mas que fala bem de como vai ser, irmãos, porque como a palavra fala do clamor da meia-noite, Jesus virá no momento em que ninguém espera, que nós estejamos atentos, irmãos, porque há um momento em que as portas vão se fechar e aí não tem mais choro, né, irmãos? Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Fui convidado para uma viagem que por ser longa eu preciso ir. Eu já tenho a minha passagem, porém a bagagem vou deixar aqui. O trem das 12 já está gritando, já está chegando para me levar. Comigo para o paraíso, resta um lugar. Tem lugar nesse trem ainda, irmãos. Ainda tem lugar no paraíso. Creia, busca de todo o coração. Glória a Deus. Perdida para outra vida no eterno além. Muita gente vai ficar chorando, mas eu vou cantando pra Jerusalém. O trem das 12 já está pitando, já está chegando para me levar. Você deseja ir comigo para o paraíso, resta um lugar. Aleluia. Louvado e glorificado o nome do Senhor. Glória a Deus. Seria se a humanidade se despreocupasse com o mundo aqui e pegasse logo a passagem pra seguir viagem para o bom jardim. O trem das 12 já está pitando, já está chegando para me levar. Você deseja ir comigo para o paraíso, resta um lugar. Aleluia. Santo Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Seria se a humanidade se despreocupasse com o mundo aqui e pegasse logo a passagem pra seguir viagem para o bom jardim. O trem das 12 já está pitando, já está chegando para me levar. E se
você deseja ir comigo para o paraíso, essa lugar. E se você deseja ir comigo para o paraíso, essa lugar. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória, glória ao teu nome, Santo Deus todo maravilhoso, aleluia. Glória a Deus. Irmãos, hoje é comemorado a Páscoa, né? Eu creio que tantas famílias hoje, né, fizeram festa, fizeram churrasco, né? Fizeram almoço especial em suas casas, né? Mas eu creio que nesta noite, né? Hoje é noite de festa nesse lugar, porque hoje também nós temos a ceia. E esta é a festa maior que sobrevalece sobre todas as outras, né, irmãos? Porque é certo, claro, nós aproveitamos com nossas famílias, mas ali vai ser mais uma história só marcada, né, irmãos? De um ano que se passou, né? Mas o que nós estamos fazendo hoje aqui nesta noite, isso aqui vai ficar marcado lá no livro da vida, né, irmãos? Porque esta festa, ela não vai ser praticada só aqui, mas ela vai ser uma festa que também nós vamos estar praticando com Jesus Cristo naquele grande dia, amém? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. No caminho do Gólgota, lá foi Deus sofrer por mim, sofrer por mim. As pedras que pisou, jamais pisarei, mesmo sendo rei, fez isto por mim. Negou-se a si mesmo, mesmo sendo Deus, mesmo sendo Deus. Ao mundo veio como homem, mesmo sendo Deus, mesmo sendo Deus. Cordeiro desde a fundação do mundo, não importa se o abismo é profundo, ele tira você de lá e traz para outro lugar. Pode fazer um homem a imagem de Deus, um homem a imagem de Deus. A imagem de Deus, a imagem de Deus. Negou-se a si mesmo, mesmo sendo Deus, mesmo sendo Deus. Ao mundo veio como homem, mesmo sendo Deus, mesmo sendo Deus. Cordeiro morto, desde a fundação do mundo, não importa se o abismo é raso profundo, ele tira você de lá e traz para um outro lugar. Pode fazer um homem a imagem de Deus, um homem a imagem
rei, hoje eu sou príncipe, faço parte deste reino de amor. O homem é a imagem de Deus. Crê nesse Deus Todo-Poderoso, crê em Jesus Cristo. E Ele te faz como homem. Aleluia. O homem, a imagem de Deus. O homem, a imagem de Deus. O homem, a imagem de Deus. Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Obrigado por esta noite, Pai, por este culto, Pai, a qual o Senhor reservaste para nossas vidas, no nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, pastor? Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, né, irmãos? É coisa boa, né, irmãos, a gente poder estar escutando os louvores a Deus, né, irmãos? Os louvores, como foi lido ali a palavra introdutória do diácono do irmão Sérgio, João, né, 4:23, que diz que Deus, Ele procura os verdadeiros adoradores que adorem Ele em espírito e verdade, né, irmãos? Então, né, irmão, não existe lugar que nós não possa adorar a Deus. Aonde nós estivermos, seja o nosso trabalho, nosso lar, na igreja, irmãos, em casa, onde estiver, é lugar de adoração a Deus. Irmãos, como eu sempre digo, irmãos, o lugar que nós estiver, já faça o seu cantinho do céu. Não precisa morrer, irmão, para dizer eu vou para o céu. Já vive o céu aqui na terra. Aonde nós estiver, ali é o nosso cantinho do céu já. Amém? Então, irmãos amados, nós vamos ler uma palavra, irmãos, que fala de dízimo, de oferta, né, irmãos? Glória a Deus. Confesso que não gosto de fazer essa parte, irmãos, mas, né, temos que fazer, porque a igreja sobrevive, né, de dízimos e oferta, pagar aluguel, pagar manutenção, novas obras, né, irmãos, que nós estamos fazendo. Malaquias capítulo 13, versículo 10. O irmão vai colocar na tela, irmãos, ali na tela, né? Quem quiser acompanhar, pode ficar acompanhando pela tela ali. Malaquias capítulo 10, capítulo 3, versículo 10. Quando a igreja achar, diga amém. Glória a Deus, aleluia. Capítulo 3, versículo 10 diz assim, igreja: trazeis todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vós advenha a maior abastança. Versículo 11: e por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vós consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vós será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Versículo 12: e todas as nações vós chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Amém, igreja? Né, irmãos? Então, esta palavra, irmãos, ela vem dizendo que, né, que todos, né, nós temos que dizimar e ofertar na casa do Senhor, para que haja mantimento na casa dele. E Deus diz: fazei prova de mim, né, se eu não abrir as janelas do céu e mandar a maior abastança. E ele repreende o devorador, irmão. O devorador é aquilo que entra na tua casa para tirar, né, irmãos? Tirar de ti, irmãos. E Deus, ele tem esse compromisso de repreender, irmão. Aquele dinheiro que está gastando, né, e Deus, ele manda repreender aquele devorador. E, irmãos, e nós
temos o nosso trabalho na África, lá em Moçambique. Nós temos as 3 igrejas em construção, né? Essa semana eu recebi de lá do pastor Augusto, que cuida desta obra. Já foi ele já foi na prefeitura, pegou pagou uma taxa, uma ordem para começar a construção de uma das igrejas. Glória a Deus. E tem um pastor de São Paulo que a gente nem conhece, ele se prontificou e levantar esta igreja para nós de bloco, né? E já foi pago já também a autorização para construir lá. Então já temos começando já esta obra, né, irmãos? Temos para terminar a igreja aqui em Pinhal, falta aterrar e colocar um piso. Está quase pronta a igreja, né, aqui no litoral. E então tem bastante obra, né, irmão, para nós fazer. E o dinheiro que entra na igreja, irmãos, é para isso aí, irmão. É para a obra do Senhor, não é para o bolso do pastor, né, irmão? Tanto que o pastor trabalha, né? Ali está o diácono, o irmão Sérgio, que é meu colega, ali o irmão Carlos, que chegou também, né? É meu colega também. Então eles sabem que eu não vivo da obra, né? Está o irmão Paulinho que sabe, o irmão Daniel todos sabem, eu não vivo da obra, eu vivo para a obra, é diferente, né? Que nem eu falei, a gente tira dízimo e oferta porque precisa para poder manter as portas abertas. Mas essa igreja Pentecostal Assembleia de Deus Nação Unida não é casa de bingo, não é leilão que fica quem dá mais e quem dá mais, né, irmãos? Isso não é bíblico, é bíblico, nós ser dizimista e ofertante à casa do Senhor. Mas se alguém está pedindo a mais do que Deus pede na Bíblia aqui, que ordena, não é de Deus. Aí tem que vigiar, né, irmão? Então é assim que nós trabalhamos, né, pela parte do Senhor, né, irmãos? Algo bem transparente, né, irmãos? Se Deus falou, falou, se Deus não falou, não falou, né? É assim que esta igreja trabalha, amém? Então, vamos estar louvando então, enquanto, né, temos os dias das ofertas. Sabemos que hoje, né, irmãos, é difícil alguém também carregar dinheiro no bolso, né, irmãos? Eu sou um deles, né? Então, nós temos também um Pix da igreja, está na tela. Você que está assistindo pelo Face, pelo YouTube, né? Fica na liberdade do Espírito Santo, né? Nós temos também ali está ali o Pix da igreja, o CNPJ da igreja está ali, né, irmão? 61 969 61 000 30 172 é o Pix da igreja Pentecostal Assembleia de Deus Nação Unida, amém? Ficam, né, na liberdade do Espírito Santo, amém? Convidar então para nós estar louvando e exaltando o nome do Senhor, amém? O grupo, né, mais crescedores em Cristo, amém? Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. A bateria. Eu tirei o cabo. Glória a Deus, aleluia. Então, né, irmãos, vamos. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, né? Glória a Deus, aleluia. Isso é da minha autoria, né, igreja? Amém? Se eu errar é meu, né, irmão? Não vou entristecer ninguém, né? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Deus deu uma data, seu mandamento é nos amar. Jeová, com ele vamos se agarrar. Jeová, com ele vamos caminhar. E com ele vamos caminhar. Seu mandamento é nos amar. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã.
sei que a alegria vem pela manhã, irmãos, a resposta, a bênção, a cura, a libertação, ela vai chegar na tua casa, amém? E que você vai poder se alegrar e dizer, né, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, amém? Que bênção, amém? Que bênção, é tua vida, você aceitou Jesus, carimbou tua partida. Que bênção, é tua vida, você aceitou Jesus, carimbou tua partida. Glória a Deus, aleluia, né, irmãos? Que bênção, né, irmãos? É a tua vida, né? Desde que aceitou Jesus, carimbou, né, irmãos, a tua partida, né, irmãos? Amém? Glória a Deus, né, irmão? Tudo pela misericórdia de Deus. Deus tem me dado alguns louvores, né, de adoração, né, irmão? E eu tenho, né, irmãos, louvado, né, exaltado o nome do Senhor, amém? Então, vou convidar, glória a Deus, aleluia. Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Vamos estarmos então orando, irmãos, pelos dízimos e pelas ofertas da casa do Senhor, amém? Aleluia. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Pai, aqui está as ofertas, os dízimos da tua casa, Senhor. O Senhor venha abençoar, Pai amado, cada pessoa, Pai, que ofertou, dizimou, Pai amado, a tua casa, Pai, que nunca venha faltar em sua mesa, Pai. Senhor amado, também nós pedimos, Senhor, venha abençoar, Pai, aqueles que também, Pai amado, não puderam, Pai, ofertar, dizimar, Senhor, que também veio ter em sua mão, Pai, venha ter, Pai amado, no seu lar, Pai amado, que nunca venha faltar, Senhor. Assim a tua igreja ora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? E uma salva de palmas para Jesus, amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia, né, irmãos? A Bíblia diz que de graças dais e de graças receber. Então, né, a bênção é de graça, irmão. A salvação é de graça, da parte de Deus, amém? Então, vamos aproveitar que estamos em pé, então, vou chamar então o presbítero irmão Paulinho, já vai estar trazendo a palavra da noite, amém?
Aleluia, louvado e glorificado é o nosso Senhor Jesus Cristo. Santo Deus Todo-Poderoso. Então, mais uma vez agradeço a oportunidade ao pastor de poder estar tendo hoje a frente de estar trazendo a palavra, e que Deus, através do Espírito Santo, possa falar com cada pessoa nesta noite, amém? Irmãos, a palavra então, para nós não tomar muito tempo, porque hoje temos ceia também, né? Está no livro Evangelho de João, no capítulo 12, versículo 24. João, capítulo 12, versículo 24. Palavra que Deus me colocou no coração para esta noite, eu tenho certeza que vai falar muito com cada pessoa. João, capítulo 12, versículo 24. Aleluia. Amém, irmãos? Diz assim a palavra então: em verdade, vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Amém? Só simplesmente esse versículo, irmãos. Os irmãos podem sentar então e vamos apreciar, saciar essa palavra aqui. Estarei colocando um fundinho. Glória a Deus. Irmãos, o tema para esta noite, eu coloquei um subtítulo lá: Jesus, o sacrifício perfeito. Amém? Irmãos, essa palavra desta noite, ela nos traz uma referência que nós lemos ali no texto, no versículo, que é a palavra grão de trigo. Amém? E quando falamos de trigo, irmãos, a primeira coisa que nos lembra, o que nos vem ao nosso pensamento quando a gente fala de trigo, é o pão, né? Aleluia. Irmãos, o pão que é feito do grão do trigo, ele é um elemento, ele é um dos alimentos mais consumidos e universais do mundo, presente em quase todas as culturas, e é consumido diariamente por milhões de pessoas. Quem não gosta de pão, né, irmãos? Todo mundo consome pão, né? Lá no café da manhã, no café da tarde, até mesmo aqui na ceia, né? Depois do culto nós temos ali um pãozinho às vezes. E como o pãozinho satisfaz a nossa vida, né, irmãos? Parece que ele só sai fortalecido de manhã cedo quando a gente prova daquele pão ali, né? Ele nos sustém pelo dia para que a gente tenha força física, né, irmãos? Aleluia. Mas o texto nesta noite vem nos falando de sacrifício, irmãos. O sacrifício perfeito. E muitas vezes a gente acaba interpretando a palavra sacrifício, né, de forma errada em nossas vidas, irmãos. Sacrifício, irmãos, é tudo aquilo em que há morte, em que há falência de alguém ou alguém, irmãos, para que haja vida, para que gere vidas. Tanto é que muitas vezes, né, irmãos, a gente para ir para o trabalho, a gente para ir para a igreja, a gente para ir em certos compromissos, às vezes nós vemos aquela palavra na nossa vida, né? Pá, temos que fazer um sacrifício hoje para ir na igreja. E sacrifício nós só temos um, irmãos, que foi perfeito. O que nós fizemos muitas vezes em se deslocar, em sair da nossa zona de conforto, isso não chega nem perto do sacrifício, né, irmãos? Mas perante os olhos de Deus, isso é uma obrigação.
de todo aquele que crê em Jesus, né, irmãos? Nada mais é do que fazer a vontade de Deus, né? Em estar reunido na sua casa, não só para vir bater o nosso ponto, mas para que nós viemos sair daqui fortalecidos, para que nós viemos cumprir a nossa parte como igreja, como parte do corpo de Cristo, não é verdade? Aleluia. Então, como eu estou falando do pão, irmãos, como a Bíblia nos sugere a palavra, Jesus, ele falou do grão de trigo, irmãos. Quando ele traz uma comparação ali do grão de trigo ao processo que ele teria que passar na cruz, irmãos. Irmãos, e o trigo, para se tornar um pão, existe todo um processo, irmãos. Não é assim nós sair pegando ali e já faz a farinha, né, irmãos? E já faz o pão. Mas esse processo ele começa desde a germinação do grão de trigo até a colheita, para chegar ao moinho e virar farinha para fazer a massa do pão. Quem tem essa intimidade em fazer pão em casa conhece esse processo, né, irmãos? Aleluia. E Jesus, quando ele compara toda a crucificação que ele deveria passar ao grão de trigo, irmãos, caído sobre a terra, ele estava querendo fazer com que nós entendêssemos profundamente tudo que ele iria passar, que nós tivéssemos uma experiência de vida, irmãos. Ao contrário de outras sementes, irmãos, o grão de trigo, para germinar, passa por uma transformação. O grão de trigo, quando em contato com o solo, mais a água e o sol, ele tende a entrar num processo de putrefação, irmãos. Ou seja, a semente tem que morrer e apodrecer para poder brotar. E olha o que Jesus já estava dando em mente, de exemplo para aqueles seguidores que estavam ali. Porque muitas vezes Jesus falando do que ele tinha que passar, as pessoas não entendiam. Então Jesus tinha que trazer exemplos dos acontecimentos da natureza para que compreendessem, irmãos. Porque muitas vezes as pessoas não compreendem o que Deus quer falar conosco, né? E muitas vezes, como se diz, Deus tem que desenhar a nossa vida, né? Para que nós venhamos a gravar as palavras. Mas o fato, irmãos, é que Jesus, ele comparou a germinação do trigo à crucificação que ele deveria passar. Aleluia. Por isso o título dessa mensagem é o sacrifício perfeito, Jesus, irmãos. Então logo, irmãos, a mensagem nos fala que para que haja geração de vida de alguns, irmãos, é necessário que haja sacrifício de outros. Aleluia. Uma coisa simples, irmãos. Para que esse culto possa estar acontecendo hoje, tem que haver sacrifício nesse lugar. Tem que haver sacrifício de pessoas para que essa igreja possa abrir, irmãos. Para que ela possa apresentar os louvores, para que ela possa apresentar a palavra, irmãos. E hoje o que nós fizemos nesse altar é um sacrifício, irmãos. Porque sacrifício é tudo aquilo que nós dedicamos para Deus, irmãos. O louvor, a oração, a pregação. Porque Deus hoje, Ele faz com que nós façamos um sacrifício espiritual, irmãos. Não mais com derramamento de sangue, mas sacrifício espiritual, aleluia. E isso, irmãos, a Bíblia nos dá exemplos de pessoas que vivenciaram isso na pele. Muitos acontecimentos ao longo dos séculos, desde o início da humanidade, irmãos. E eu quero trazer aqui alguns acontecimentos, não todos para nós não tomar muito tempo, mas o primeiro acontecimento em que houve sacrifício, irmãos, lá em Gênesis 4, versículo 3, a Bíblia nos diz assim: e aconteceu ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor,
E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou, e irou-se Caim fortemente, e decaiu-lhe o semblante. E todos nós conhecemos a história de Caim e Abel, né, irmãos? Que Deus, Ele aceita um sacrifício nosso, né, irmãos? Quando nós estamos falando, apresentando um sacrifício de fé, né, irmãos? Um sacrifício de verdade, né, irmãos? De convicção e de amor, né, irmãos? Porque para sermos discípulos, para seguirmos esse evangelho, temos que ter amor, assim como Deus, Ele amou nós desde antes da fundação do mundo, né, irmãos? Aleluia. A Bíblia relata em Gênesis 4:10, irmãos, que o sangue de Abel derramado por Caim clamava da terra a Deus por justiça. E esse sangue inocente derramado contaminou o solo, irmãos, resultando na maldição de Caim, que se tornou um fugitivo e condenado a não mais receber o fruto da terra. E muitas vezes Deus, Ele quer que nós apresentemos a Ele um sacrifício de sinceridade, né, irmãos? Não com falsidade, não com inveja, porque Deus, Ele não faz acepção de pessoas. O que um homem faz, irmãos, se nós estamos hoje aqui louvando, pregando, se o pastor está hoje aqui dirigindo esta igreja, irmãos, não é porque ele é melhor do que qualquer outro homem, mas é porque Deus viu a vontade, Deus viu, né, irmãos, a sede que ele tinha de servir ao Senhor, e é desta maneira que o Senhor, Ele nos esquadrinha, né, irmãos? Quando nós agimos com fidelidade a Ele, Deus, Ele nos coloca sobre o altar, né, irmãos? Aleluia. Deus, Ele nos tira muitas vezes lá do lodo, né, irmãos? Lá da imundícia, nos tira da enfermidade, nos tira das lutas, irmãos, e Ele coloca nós num nível melhor, irmãos. Aleluia. Um segundo acontecimento bíblico, irmãos, o sacrifício de Abraão, narrado em Gênesis 2:22, é um teste supremo de fé, onde Deus ordena que Abraão ofereça o seu filho Isaque como holocausto no Monte Moriá. Tem certeza que não conhece essa história de quando Abraão, a pedido de Deus, põe o seu filho Isaque no altar para ser sacrificado, irmãos. E Abraão, ele obedece o anjo, irmãos, mas no último momento o anjo o impede de cometer o sacrifício. E o próprio Deus, ele proveu o sacrifício de um carneiro naquele momento, irmãos. Porque o que provou isso, irmãos? Isso provou a obediência, a provisão divina e a simbolização do sacrifício de Jesus. Deus, ele provou através da vida de Abraão a sua fidelidade, irmãos, porque Deus nunca ia permitir ele cometer uma mortandade sobre seu filho. E muitas vezes é o que Deus nos pede, né, irmãos? Para que nós hajamos com sinceridade, com entendimento. E muitas vezes parece que o fardo é pesado, né, irmãos? Às vezes Deus nos pede uma mínima coisa, né? Os simples atos, irmãos, de nós sair de nosso lar e vir até a igreja, irmãos, a vir até este templo, onde Deus, Ele faz a sua manifestação, onde Deus, Ele se apresenta neste lugar, irmãos. Porque a Bíblia nos diz que Deus, Ele não habita dentro de templos feitos pela mão do homem, mas onde tiver uma ou duas pessoas reunidas ali, Jesus estará, irmãos. E nós temos que ter um lugar para congregar, irmãos. E tenho certeza que neste lugar foi erguido um altar para que receba a presença de Deus
para que saímos aqui fortalecidos, cheios do Espírito Santo. Hoje temos aqui, irmãos, a ceia do Senhor, ou partir do pão e do vinho, do suco da vide. E Jesus pediu para que nós tivéssemos um lugar para que nós pudéssemos fazer este ato simbólico, irmãos. Aleluia. Um terceiro acontecimento bíblico, irmãos. O sacrifício no Antigo Testamento era um sistema ritualizado de ofertas, onde animais, grãos ou alimentos prescritos na lei, especialmente no livro de Levítico, para expiação de pecados e purificação e adoração a Deus. Animais sem defeito, bois, cordeiros, simbolizavam a substituição do pecador, apontando para o sacrifício perfeito de Jesus. Aleluia. Deus mesmo instituiu o homem, irmãos, até esta prática, onde o povo de Israel vivia na própria pele, irmãos. Naquela época era uma permissão de Deus sacrificar os animais, os melhores animais, para que houvesse expiação dos pecados, irmão. Porque quando se sacrificava o animal, o sangue daquele animal escondia o pecado do homem. Então vemos, irmão, que como o trigo, como Jesus deu o exemplo do trigo, o trigo tem que morrer para que haja vida, irmãos, para que haja alimento. Animais tinham que ser mortos também, derramado sangue para que houvesse vida. Aleluia. Para que escondesse o pecado do homem. Mas tudo isso serviu para quê, irmãos? Para instruir o homem, para saber que um dia haveria um sacrifício perfeito. Aleluia. Glória a Deus. E a Bíblia nos fala, irmãos, de tantos sacrifícios que foram feitos ao longo dos séculos. Se a gente for falar aqui, a gente vai passar a noite toda falando de sacrifício. Mas o que Deus nos fala, irmão, é que todos esses sacrifícios mencionados nesta mensagem serviram de inspiração para os homens, serviram como um aprendizado para os homens, irmãos. Aleluia. Que nos preparando para um acontecimento grande, para um sacrifício que seria muito maior que a nossa própria existência, irmãos. E não é assim muitas vezes no nosso cotidiano, irmãos. Temos aqui irmãos motoristas de ônibus, né? Quando os irmãos vieram motorista de ônibus, não pegaram o ônibus e saíram dirigindo, né? Mas tiveram que fazer toda uma instrução, um preparo, carteira de motorista, carteira depois para dirigir veículo pesado. Houve um preparo de tantas horas, né, irmãos? E a mesma coisa Deus faz com o Evangelho. Às vezes a gente critica, mas Deus mandava matar animais, derramava sangue. Por que hoje não derrama mais, né, irmãos? Mas Deus estava preparando o homem para que o dia que aquele sacrifício perfeito acontecesse, todos crescem nele, né? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, irmãos, assim como o grão de trigo tem que morrer para a existência de muitos, ou seja, estamos vivos hoje fisicamente e espiritualmente, que é o principal, irmãos, foi por causa deste sacrifício perfeito que é Jesus. Glória a Deus. E não tem quem não viu as comemorações de Páscoa, né, irmãos? Onde vários teatros tiveram da crucificação de Jesus. Mas muitas vezes teatros que só representam algo ali. Não é isso que Deus quer hoje. Deus não quer teatros hoje, porque um teatro verdadeiro já aconteceu, né, irmãos? E só houve um verdadeiro. Aleluia. Por isso que eu quero estar, irmãos, dizendo que nesta noite o sacrifício principal, o sacrifício verdadeiro está aqui nesta noite, que é Jesus Cristo, irmãos. Por isso que o Senhor nos diz assim lá em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 9: por isso também Deus o exaltou soberanamente, e Ele lhe deu um nome que é sobre todo nome,
para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Somente o Senhor Jesus Cristo é o Senhor, irmãos. Somente Jesus é o caminho, é a saída, é a salvação. Jesus Cristo, irmão, é apresentado como um sacrifício definitivo e perfeito, o Cordeiro de Deus, que substituiu o sistema de sacrifício de animais, oferecendo perdão eterno através de sua morte na cruz. E hoje temos a oportunidade de divulgar esse sacrifício perfeito de salvação a todos nós, irmãos, fazendo parte do corpo de Cristo, que é a igreja, irmãos. No partilhar do pão e do suco da vide, que representa o corpo e o sangue derramado nesse sacrifício eterno. Amém? Então essa é a palavra que eu deixo para essa noite, irmãos, e passo agora para o pastor para que ele dê a continuidade em nome de Jesus. Aleluia! Amém. Glória a Deus, aleluia, né, irmãos? Profunda, né, a palavra, né, que o presbítero trouxe esta noite para a igreja, falando, irmãos, verdadeiramente Páscoa, né? Que a Páscoa é a ressurreição, irmãos. É Cristo, é Jesus, a qual Ele morreu, irmãos, por nós, irmãos, para pagar o nosso pecado com o seu próprio sangue, né, precioso lá na cruz do Calvário. Mas Ele ressuscitou o terceiro dia, e Ele está vivo, e Ele está à direita do Pai Todo-Poderoso, está intercedendo por mim e por você. E esta aliança, irmãos, do Novo Testamento, que é do corpo e do sangue do Senhor, nós temos, cada vez que nós fizemos, irmãos amados, é simbólico, né, irmãos? É o pão ali, que é asmo, não tem fermento. Esse pão simboliza o corpo de Cristo, e o suco, irmãos amados, ele simboliza o sangue de Cristo. E quando nós apresentamos este suco e este pão presente a Deus no altar, ele já não é mais um pão comum, e ele já não é mais um suco, ele já é espiritualmente o corpo de Cristo e ali o sangue de Cristo, né, irmãos? E nós fazemos em memória do Senhor Jesus até que Ele veio. Glória a Deus. E Ele diz que Ele está vindo, irmãos, buscar a sua igreja. Aleluia. Jesus está às portas, então ainda dá tempo ainda, porque quando seu ministério em 3 anos e meio, ele vinha anunciando, ensinando os discípulos que todo esse acontecimento ia acontecer, mas ele falou: eu vou ressuscitar. E depois ele apareceu para Maria Madalena, e depois ele começou a aparecer para os seus discípulos, em portas fechadas, e ele chegava e se apresentava. Glória a Deus. E ele ficou 45 dias, irmãos, sobre a terra, depois de sua morte, dando seus ensinamentos, e depois ele subiu para o Pai. Então, ele disse que ele ia preparar vosso lugar para nós. Aleluia. Né? E depois ele ouvirei e levarei comigo para onde eu estiver. Então tem um lugarzinho preparado para nós lá. Então, irmãos, não é ilusão, irmãos, não é conto de fada, né? A Bíblia é a palavra do Senhor, é Deus falando, irmãos. Então, e tudo está se cumprindo, e tudo vai se cumprir. Então é tempo de nós ficar atento, irmão, né? Porque os sinais do tempo já estão todos aí. Então agora só falta, irmãos, Jesus vir buscar a igreja. Amém. E o que eu quero dizer para você que está ouvindo a palavra do Senhor: o nosso dia não é amanhã, o nosso dia é hoje. O dia que Deus tem para nós é hoje. O amanhã não pertence a nós. Amanhã pode ser muito tarde. Se Jesus buscar hoje a igreja dele, amanhã as portas vão estar fechadas. E aí você vai correr, eu vou lá na igreja, que tinha um pastor que eu gostava muito de ver, pastor, que a igreja vai estar fechada aquela porta. Aí você, mas eu me lembrei que tinha outra igreja em tal lugar, eu vou lá, vai estar fechada. Porque Deus já levou o povo dele, já recolheu o povo dele. E aí, irmãos, não tem mais o que fazer, né? Então, o nosso tempo é hoje, irmão, e as coisas estão muito rápidas, vai ser um piscar de olho. Quando Jesus descer, irmãos, com o seu alarido, trompetas, anjos,
Vai ser um piscar de olho. Você vai olhar para o lado e aquela pessoa não vai estar ali. Vai estar só a roupa dela, né? Quem foi, quem ficou, ficou. Então, hoje é o dia de eu aceitar Jesus na minha vida como meu Salvador. Glória a Deus. Como o único e suficiente Salvador da minha vida. Porque Ele diz que mesmo aqueles que morrerem em Cristo, mesmo que nós morra antes de Cristo vir buscar a sua igreja, quando Ele vir buscar a igreja, Ele diz que os primeiros que vão ressuscitar vai ser os mortos em Cristo. Aqueles que estão lá no túmulo, irmão, estão mortos, eles vão ressuscitar. Ele diz, os que morreram em Cristo. Não interessa se eles estão lá 500 anos, 200 anos, 100 anos, mas eles vão ressuscitar, irmão, né? Então, né, por isso que vale a pena nós aceitar Jesus, e se nós tivermos que fechar os nossos olhos, nós fecharmos em Cristo, porque há uma promessa que quando Ele buscar a igreja dele, os primeiros a ressuscitar vai ser os mortos que morreram em Cristo. Então, não temos nada a perder, irmãos, só temos, né, a ganhar com esse nosso Jesus Cristo, que é eterno e vive para sempre, amém? Vamos orar então, irmãos, né, porque a hora está passando rápido. Vamos colocar de pé em nome de Jesus, ainda tem uma ceia. Fecha os teus olhos, irmãos, leva o teu pensamento a Deus, fala com Deus, faz uma reflexão, né, irmãos? A gente está vendo aí o mundo, né, irmão, jaz maligno, e esse mundo não pertence mais a nós, irmão. Não tem nada a ver com esse mundo, irmão. Esse mundo está pronto para engolir, irmão, né, a qualquer um, irmãos, que se tornar amigo do mundo, amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez na Tua presença, Pai, a Tua igreja, Pai, amada, Senhor, a menina dos Teus olhos, nós vemos agora, Pai, unidos, Pai, na mesma fé, Pai, no mesmo Espírito e no mesmo Deus. A palavra do Teu servo foi ministrada, Pai, sobre o trigo, Pai, o grão de trigo, Pai, que tem que morrer, Pai, para poder ter vida, Senhor. Assim foi o sacrifício, Pai, do Calvário, Pai. O Senhor morreu, Pai amado, para nos dar vida, Pai. O Senhor morreu, Pai amado, para que nós pudéssemos hoje estarmos aqui, Pai. E nós, em gratidão, Pai, agradecemos o sacrifício da cruz, Pai. Sabemos, Pai, que o pecado, Pai amado, através, Pai amado, lá do Éden, Pai, de Adão e Eva, Pai, fomos separados do Senhor, Pai. Sofremos morte espiritual, Senhor, ficamos cegos, Pai, espiritual, ficamos surdos espiritual, Senhor, e ficamos na prática, Pai, do mundo, Pai, mas pela Tua graça, Pai, pela Tua misericórdia, Pai, o Espírito Santo, Pai, nos alcançou, Pai, e nos convenceu do pecado, Pai, o homem e a mulher, e hoje nós estamos aqui, Pai amado, em Teu santo nome, Pai, como sacerdote do Senhor, Pai, como filhos do Senhor, Pai, herdeiros do Senhor, Pai. E eu venho orar agora, Pai, por cada pessoa, Pai amado, que se achega a Ti através do Teu sangue, Pai, cada pessoa, Pai, que confessa a sua fé no Senhor, Pai, cada pessoa, Pai, que aceita o Senhor como Salvador, Pai. A esta pessoa, Pai, eu venho pedir agora, que o Senhor venha ouvir, Pai amado, o clamor, o Senhor venha ouvir, Pai amado, o pedido desta pessoa de socorro, Pai, que o Senhor venha, Pai amado, a tocar agora nela, Pai, que venha, Pai amado, ser, Pai amado, feito, Pai amado, a petição desta pessoa, Pai, que ela não venha sair daqui desta igreja da forma que entrou, Pai, que ela venha sair diferente, Pai, que ela venha sair daqui, Pai amado, glorificando o Teu nome, Pai, como um grande testemunho sobre a terra, Pai. Que esta pessoa, Pai amado, seja transformada, Senhor, assim como o Senhor transformou a água em vinho, Senhor. Que esta pessoa venha ser transformada também, Senhor. Aqueles que estão ouvindo também, Pai amado, pela rede social, esta pessoa, Pai, que também, Pai amado, estiver, Pai amado, ativando a sua fé, Senhor, que ela venha ser tocada pelo Espírito Santo, o Consolador, Pai, que ela venha ser transformada pelo poder do Teu sangue, Pai. Por isso nós oramos agora, Pai, em Teu santo nome, Pai,
E nós vamos pedir, Pai amado, a libertação, Pai, a cura, Pai. Se há, Pai amado, uma porta, Pai amado, de emprego, Pai, algo na justiça, Pai, nós entregamos tudo em Tuas mãos, Pai, porque Tu és, Pai amado, o Santo de Israel, Pai, o Deus, Pai, Todo-Poderoso, Pai, que tem o poder, Pai. Senhor amado, nós oramos, Pai, e assim nós agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? E uma salva de palmas para Jesus, amém? Glória a Deus. Então, irmãos, eu vou estar passando para os irmãos aqui, tá louvando o louvor de adoração, de encerramento, né? E quem quiser oração, irmão, em especial o óleo da unção, logo após vai estar passando à frente, nós vamos estar ungindo, vamos estar orando e vamos estar declarando a vitória em nome de Jesus, amém? Amém. Então, um grupo de louvor, encerrando com louvor, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Vamos Glória a louvar Deus. então para estar encerrando. Em nome de Jesus. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado em mim levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcros se abriram, nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde está? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre. Pra sempre.
Aleluia. Verbo se fez carne, entre nós ele habitou. Nesta noite, Senhor, derrama o Teu Espírito Santo, Pai, sobre cada pessoa nesta noite, Pai. Cada um que vai sair daqui, Senhor, hoje, que sai envolvido pelo Teu poder, Pai, sai daqui transformado. Por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, em vivo está. E quando enfim chegar a hora,
que a morte enfrentarei. Sem meu verei na glória meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está, porque vive, posso ver no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Glória a Deus, louvado e glorificado é o nome do Senhor, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, que bênção, né, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Então, irmãos, vamos, glória a Deus, né? Vamos, sim, glória a Deus, aleluia. Agora nós vamos estar ministrando